Meus senhores e minhas senhoras que acompanham esta novela de Beiradão. E como eu disse no capítulo anterior, a questão de onde vinha ou para onde ia o Boto e sua família não tinha nada a ver com a história. Mas o povo teimava em dizer: meu Deus do céu, ele vai levar ela para longe. Se levar para Belém ou se já não levou, ou então abandoná-la em alguma beira de barranco. Aí ela vai estar totalmente desmoralizada, jogada na vida. Quem vai querer cuidar de mulher de Boto? Porque é só o que o Boto faz. E assim as pessoas iam maldizendo a situação, né? Mas aconteceu. Já era mais da metade dos anos 60. Os anos 60, com as suas inovações chegando no mundo, com a tecnologia de época sendo apresentada a todo mundo, não é? E olha como era a tecnologia. As histórias assim eram guardadas. Ah, vocês não imaginam como foi na delegacia. O delegado os pegou. Foram denunciados o pai, a mãe e todos os vizinhos que pudessem estar lá no Caiambé, onde foram denunciados. Foi difícil para eles. O delegado perguntava: menina, esse homem te pegou à força? E ela dizia: não, eu fui porque eu quis. Ele me convidou e eu fui. E a mãe e o pai, principalmente a mãe, acusava: ele tirou a minha filha de dentro de casa, eu não dei permissão, eu não dei bênção. Ele fugiu com a minha filha e a minha filha é de menor. Na verdade, realmente, ela já estava com 17 anos, porém, por ser já uma moça e uma mulher que sabia as coisas da vida, que já teria aprendido como seriam as coisas da vida, ela já seria capaz de responder caso o delegado perguntasse. E ele perguntou. E o rapaz respondeu: ela já é minha mulher e eu vou ficar com ela. Eu não a raptei. Nós dois resolvemos ficar juntos. E ele perguntou dela: menina, isso é verdade? É verdade que esse rapaz está dizendo? Isso o delegado perguntando. E ela respondeu: sim. Eu arrumei as minhas trouxas, ele não me puxou de dentro da minha casa. Eu arrumei as minhas trouxas, preparei tudo, ele chegou com o barco dele e eu corri para a beira. E teve um vizinho que viu, sim. Ele não saiu de dentro do barco. Eu entrei no barco porque eu quis. Ela disse mesmo. E a parte mais bonita daquele momento, depois de toda a conversa, depois da revolta, depois das explicações que durou mais de hora, foi o momento em que ela assinou o papel dizendo que ia ficar com ele. Foi muito bonito. Todo mundo olhou, os pais, os vizinhos que foram testemunhar a favor dos pais. E começaram a se olhar um para o outro. Mas olha, essa menina está encantada por esse Boto, já até escreve o nome. Essa menina não sabia fazer um O e escreveu agora o nome dela. Foi surpreendente. Um mês depois ela já estava escrevendo o próprio nome e completo. Os dois primeiros nomes, os dois primeiros nomes e depois os sobrenomes dos pais. De um certo modo, o pai dela olhou aquilo e ficou muito contente. Ele rapidamente previu alguma coisa boa para aquela moça, para sua filha. Porém, a mãe, a dona Pastorinha, foi categórica. Eu não dou bênção para nenhum dos dois de vocês. Vocês podem seguir o caminho de vocês, mas não tem a minha bênção. Não vai ter. E não teve. Assim também como naquele ano ela não se sentiu à vontade para realizar o alto da Pastorinha e o festejo do São Sebastião de janeiro. Não foram inspiradores naquele momento.
E cada um seguiu para o seu lado. Eles para o barco deles, e os pais e os vizinhos para o barco dele. Cada um seguiu o seu caminho e foram viver. Porém, a partir daí, a vida desse casal teve uma reviravolta estranha. Logo ela teve a primeira filha. Foi uma menina, uma primogênita, assim como ela. Porém, a criança só sobreviveu 3 anos. Passou alguns meses, tentaram novamente uma segunda criança. A criança não conseguiu chegar aos 6 meses e involuntariamente foi retirada de seu ventre, depois de muita dor, de muito sofrimento. Era um menino. E isso os apavorou, tinha alguma coisa errada no imaginário deles, pelas crenças, pelo que ouviram dos pais dela na delegacia. Eles imaginavam, eles pensavam, se nós não recebermos as bênçãos dos teus pais, da sua mãe pastorinha e de seu pai, o homem da roça, o homem guerreiro da roça, alguma coisa vai faltar para a gente poder construir a nossa família. O Boto dizia para a menina. E ela pensava, meu Deus, vamos atrás deles. Depois de anos foram lá no Punã conversar com os pais. Quando chegaram lá e começaram a subir ali da beira, os olhares de reprovação dos vizinhos só não os cortaram, os espedaçaram, porque não eram lâminas realmente. Mas os vizinhos foram terríveis. Meu Deus, é muita pouca vergonha. Como é que esse homem tem coragem de voltar com essa cunhantã depois de tudo que fizeram com a dona Pastorinha e o marido dela? É muita pouca vergonha. Esse mundo está perdido. É por isso que o Senhor já está voltando. Vejam só, né? Mas o objetivo dele era falar com os pais dela. Então ali dentro de casa, depois de terem conversado, de terem sido recebidos, afinal o coração de mãe tem saudade, e ela estava com saudade da filha. Sentaram-se todos, conversaram. O pai e a mãe os ouviu e disseram para eles, muito bem, depois que vocês passaram por tudo isso, resolveram voltar, mas nós vamos dar sim bênção, porque vocês precisam para viver melhor, para viver em paz consigo mesmo, com o coração. A mãe, com a sua fé católica forte, os seus santos de devoção, com suas crenças, com as suas crendices, deu a bênção aos dois. O pai também. Eles precisavam disso e sossegaram o coração. E a partir daí começaram a viver bem, porque nasceria logo depois, não demoraria muito, a primeira filha após a bênção, a primeira filha do casal. Recebeu também o nome de uma santa e vingou. Vingou. Nasceu lá no Punã mesmo. Nasceu lá mesmo e vingou. Depois veio a segunda filha, 2 anos depois, e também vingou. Depois veio o terceiro menino, que já nasceu em outro lugar, longe, mas vingou também. E, inclusive, o menino é esse que está contando a história para vocês. Isso mesmo, eu vinguei. E assim eles viveram em bem, viveram em paz. Em 1978 aconteceu um momento esplêndido. Ela ia começar a estudar em escola, com 30 anos de idade, mas já sabia ler, escrever, conhecia todas as letras, todos os números, aprendeu até a fazer comércio dentro do barco junto com o Boto. Estavam muito felizes. Ela tirou a sua carteira de identidade, a única que ela teve em toda a vida dela, e assinou o seu nome porque o Boto a ensinou. Foi surpreendente. Eles ficaram juntos, se sentiram felizes, receberam o perdão dos pais dela. Os pais do Boto souberam da história muito tempo depois.